estrutura de repetição enquanto. E aí, moçadinha, beleza? Então, na aula passada a gente fez uma introdução ao que seriam ou qual a utilidade das estruturas de repetição. Hoje a gente vê a primeira delas, o comando enquanto. A gente faz uma introduçãozinha sobre a utilização dessa estrutura, mostramos a sintaxe, ou seja, como que a gente pode customizar essa estrutura para atender às nossas necessidades de lógica. E aí a gente vai para dois exemplos e a gente faz os testes de mesa nesses dois exemplos. Maravilha? Gente, olha só, lembra da estrutura de seleção, de decisão? As estruturas se então, se não. Lá nós tínhamos o quê? Uma condição. E o bloco de comandos condicionado a essa estrutura de decisão, na época, esse bloco de comandos ele estava sujeito à condição que estava entre parênteses lá. Se a condição fosse verdadeira, o bloco era executado. Se a condição fosse falsa, o bloco era ignorado. Tá? Então, aqui na estrutura de repetição que nós veremos hoje, a gente vai ver uma estrutura de repetição que funciona com o mesmo princípio. Ela também está condicionada a uma estrutura que é, digamos ali, uma expressão lógico-relacional. Se essa expressão lógico-relacional for verdadeira, eu executo o bloco de comandos por uma vez. Se a condição continua verdadeira, executo de novo. Continua verdadeira, executo de novo, de novo. Assim como for necessário. Olha só, então o bloco de comandos aqui na estrutura de repetição enquanto, ele vai ser executado repetidas vezes enquanto a condição for verdadeira. A partir do momento em que a condição se tornar falsa, o bloco de comandos é interrompido e aí o algoritmo segue o fluxo a partir ali do fim da estrutura de repetição. Imagine a seguinte situação problema, olha só. Em um formulário da internet, é preciso garantir que o usuário insira um valor maior ou igual a 0. Preciso que o usuário insira um valor que é maior ou igual a 0. Preciso garantir que o usuário insira um valor desse. Se o usuário inserir um valor que não é desse tipo, eu preciso pedir para ele inserir de novo. Estou validando que o usuário está inserindo nesse formulário da internet. Tá? Então, o usuário tem que inserir um valor que é maior ou igual a 0. Caso contrário, o dado é considerado inválido e o usuário deve inserir novamente o dado até satisfazer a condição. Qual condição? Valor maior ou igual a 0. Tá? Para isso, a gente usaria, então, a estrutura enquanto. Veja, eu preciso de uma estrutura que faça o seguinte. O usuário digitou o valor certo? Não. Repete o bloco de comandos e pede para inserir de novo. Inseriu de novo? Inseriu certo? Não. Vai pedir para ele inserir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que em algum momento ele insira o que é preciso, da forma que é precisa, e aí a gente encerra a estrutura de repetição. Então, olha só. No caso do enquanto, a gente vai ter o seguinte, ó, uma condição que, se satisfeita, ela vai executar o bloco de comandos. E no caso do enquanto, essa condição ela vai ser satisfeita de maneira imprevisível. Eu, programador, não tenho certeza de quando é que o usuário vai inserir o valor correto, por exemplo, nesse caso. O usuário vai inserir um valor correto quando ele tiver vontade, ou quando ele entender o que tem que fazer. Então é imprevisível o número de repetições que serão feitas aqui, ok? Então, para eu controlar o número de repetições, eu vou ter uma expressão lógico-relacional. E aí eu não sei de antemão quantas vezes essa estrutura de repetição vai repetir esse bloco de comandos. A sintaxe, portanto, é a seguinte, ó. Enquanto a expressão lógica aqui for verdadeira, faça repetir o bloco de comandos por uma vez. Cheguei no fim enquanto, antes de continuar a execução do algoritmo, a máquina ela vai fazer o quê? Ela vai olhar de novo a expressão lógica. E agora, depois de repetir o bloco de comandos por uma vez, a expressão lógica continua sendo verdadeira? Ah, digamos que continua. Então, de novo, a sequência de comandos vai ser executada e eu vou chegar aqui no fim enquanto, e em vez de eu continuar a execução a partir dali, eu vou testar de novo a expressão lógica e vou ver. E aí, a expressão lógica continua sendo verdadeira? Se sim, repito, e repito, e repito. Até o momento em que eu chegar aqui no fim enquanto e avaliar de novo a expressão lógica e olhar para ela, e agora nessa situação, olhar para ela e perceber que ela é falsa. Quando a estrutura de repetição enquanto encontrar uma expressão lógica aqui dentro que é falsa, aí sim a máquina ignora o bloco de comandos e aí sim ela continua a sua execução a partir do fim enquanto ali. Belezinha? É assim que vai funcionar a sintaxe da estrutura de decisão fim enquanto. Beleza? Maravilha. Então, olha só. O exemplo é o seguinte.
em um formulário da internet, é preciso garantir que o usuário insira um valor maior ou igual a zero. Caso contrário, o usuário deve inserir novamente o dado até satisfazer a condição. Assim sendo, desenvolva um algoritmo que simule tal validação. Então, olha só, preciso garantir que o usuário insira um valor correto. É só isso que o nosso algoritmo vai fazer. É um algoritmo simples que depois poderia ser incrementado, melhorado para funcionar de fato dentro desse formulário da internet. Tá? Então, o nosso algoritmo vai chamar maior que zero. Eu criei uma variável global aqui do tipo inteiro. E aí, como que vai funcionar a lógica desse algoritmo? Inicialmente, eu faço essa variável val, que vai guardar o valor que o usuário está inserindo. Essa variável ela começa com o valor menos 1. Eu inicializo ela com menos 1. Por quê? Porque eu estou tentando simular o comportamento desse formulário na internet. Caso o usuário digite um valor válido, beleza. Caso contrário, ele vai continuar inserindo valores até inserir um valor válido. Tá? E aí, olha só, a minha estrutura de repetição ela vai continuar se repetindo enquanto o usuário estiver inserindo um valor inválido. Porque quando o usuário inserir um valor válido, beleza, finalmente ele inseriu um valor válido, eu posso interromper a estrutura de repetição. Então eu inicializo a minha variável val, que é onde o usuário vai inserir o seu dado, eu inicializo essa variável com um valor inválido. Ora, não era para o usuário inserir um valor que é maior do que zero? Então eu insiro menos 1 na variável para que a estrutura de repetição comece válida, beleza? Então inicialmente, ó, eu vou testar o quê? Enquanto o valor que o usuário está digitando é menor do que zero, significa que ele precisa digitar de novo. E aí eu mostro para ele, ó, usuário, insira um valor, e aí eu fico esperando para que o usuário insira esse valor. Caso o usuário insira um valor que é menor do que zero, olha só, val menor do que zero, ou seja, menor do que zero, o usuário inseriu um valor que não é o que é pedido. Então, se é menor do que zero, a estrutura continua sendo verdadeira e eu peço de novo para o usuário inserir um valor. Aí o usuário vai lá e insere, e aí eu vou lá e testo mais uma vez. E aí, usuário, e agora? Você inseriu um valor que é maior que zero? Ah, digamos que agora o usuário inseriu um valor maior que zero. Ótimo. Nesse caso, se o valor é maior do que zero, ó, não é menor mais. E aí a estrutura de repetição, ela interrompe a execução do bloco de comandos e continua essa execução a partir do fim enquanto. Nesse caso aqui, ó, eu vou imprimir ao usuário uma mensagem que mostre que ele inseriu um valor que foi validado. E aí a gente mostra exatamente o valor que ele inseriu. Beleza? E o nosso algoritmo se encerra. Então esse é o processo de teste do nosso algoritmo. Olha só como que vai ficar o teste. Tá? Beleza, então o algoritmo chama maior que zero. A máquina vem e cria lá na memória um espaço para val. Eu, programador, inicializei val com menos 1. Então, na hora de executar essa instrução aqui, ó, val passa a valer menos 1. Beleza. Aí a máquina cai aqui no enquanto. Enquanto val menor que zero. Quanto vale val? Val vale menos 1. Menos 1 é menor que zero? É. Então, inicialmente, a condição está satisfeita. Posso executar o bloco de comandos. Aí, vou executar. Aparece para o usuário lá a seguinte mensagem. Insira um valor. Insira um valor. Que linda sua letra, professor. Obrigado, gente. E aí a máquina imprimiu lá o escreval e a máquina vem e fica esperando o usuário inserir um valor. Digamos que o usuário vai lá e insere menos 3. Esse usuário não está sabendo o que faz, né? Então, cheguei no fim enquanto, já posso encerrar? Não. Vou verificar a condição. A condição me permite encerrar? Não sei, vamos ver. Val, quanto val está valendo aqui? Ó? Val estava valendo menos 1, passou a valer menos 3, quando o usuário inseriu ali, né? Então está valendo menos 3. Menos 3 é menor do que zero? É. Então a estrutura está sendo válida ainda. Portanto, não interrompemos as repetições e eu vou executar o bloco de comandos de novo. E aí eu vou executar de novo essa instrução aqui, ó. Insira um valor, vai aparecer para o usuário. Então, de novo, a máquina imprime na tela a mensagem lá. Insira um valor. E aí o usuário sabe o que ele tem que fazer, ele tem que inserir um valor de novo. A máquina está parada esperando para que o usuário insira um valor. Digamos que o usuário vai lá e insere 0. Aí, nesse momento, lá na memória, val passa a valer 0. Beleza, cheguei no fim enquanto. Posso encerrar? Não sei, tem que verificar a condição. Verifica a condição por mais uma vez. Olha lá, val que vale 0 é menor que 0? 0 não é menor que 0. Então, se 0 não é menor que 0, a máquina vai interromper a sua execução.
e ela vai continuar a partir da estrutura de repetição ali. Ora, 0 não é menor que 0. Interrompe isso aqui, ignora o bloco de comandos e vou imprimir na tela a mensagem. Ó, valor validado. Valor validado. E aí, 2 pontos. Qual é o conteúdo de val? Val vale 0. Maravilha. O usuário inseriu um dado pertinente. Vamos a um próximo exemplo aqui, um próximo exercício. Olha só. Escreva um algoritmo que seja capaz de imprimir os números de 1 a 10 na tela, ok? Invocando a função escreval no código apenas uma vez. Então agora eu quero imprimir de 1 a 10 na tela, só que eu só posso escrever a função escreval no nosso código uma vez. Eu só posso usar ela no código-fonte uma vez, beleza? Só pode aparecer uma vez no código-fonte. Então como é que eu faço? Meu algoritmo chama então conta de 1 a 10. Eu crio uma variável count aqui. Essa variável count ela é inicializada com 1. Eu faço ela valer 1 logo no início. E aí eu testo o seguinte, ó, enquanto count for menor ou igual a 10, faço o quê? Escrevo count na tela e incremente count em uma unidade. Gente, essa operação de incremento aqui, ó, ela é muito comum em instruções, em estruturas, em comandos que estão dentro de estruturas de repetição, tá? Então, presta atenção nisso aqui, que isso aqui vai fazer com que, primeiro eu imprima 1 na tela, depois eu vou imprimir 2 na tela, depois eu vou imprimir 3, 4, tudo graças a essa expressão de incremento aqui, ó. Então, count recebendo ele próprio mais 1, vai fazer esse efeito de incremento dessa variável. Vamos ao teste de mesa para ficar mais claro. Olha só. O algoritmo chega, ele vê a variável count, cria count na memória, tá? E aí o algoritmo vai e inicia. Inicia o quê? Ele faz count receber 1. Então na memória, count passa a valer 1. Beleza? E aí eu caio no enquanto. Enquanto o quê? Count menor ou igual a 10. Quanto vale count? Count vale 1. 1 é menor ou igual a 10? É. Então, entro no bloco de comandos. E aí, o que a máquina pede? Ela pede para que eu escreva o count. Quando vale count? Count vale 1. Então, na tela aparece para o usuário lá. 1. E aí, eu vou para a próxima instrução. Count recebe count mais 1. Count recebe ele mesmo mais 1. Tá, vamos lá. Quanto vale ele mesmo no primeiro momento? Vale 1. Então, 1, que é o valor de count, mais 1 me dá 2. 2 é atribuído a count. Count passa a valer 2. Beleza? Cheguei no fim enquanto. Posso encerrar? Não sei. Vou avaliar a condição de novo lá. Count, que agora vale 2. É menor ou igual a 10? 2 é menor ou igual a 10. Condição satisfeita. Vou de novo executar o bloco de comandos. Olha que beleza. E aí a máquina pede para que eu escreva na tela count. Quanto vale count? Count vale 2. A máquina escreve 2 na tela. Vocês já estão percebendo o que vai começar a acontecer aqui, né? Vou para a próxima instrução. Count recebe ele mesmo mais 1. Count está valendo 2. Então, olha só. 2 mais 1 me dá 3. Count recebe 3. Então, count que valia 2 passa a valer 3 na memória lá, ó. Beleza? Cheguei no fim enquanto? Posso encerrar? Não sei. Count vale 3. 3 é menor ou igual a 10? É. Condição satisfeita, não encerro ainda. Vou executar o bloco de comandos mais uma vez. A máquina peça para que eu escreva esse count na tela. Count vale 3. Vai 3 para a tela. Count recebe count mais 1. Count que valia 3 passa a valer 4 na memória. E aí eu cheguei no fim enquanto? Posso encerrar? Não sei ainda. Count vale 4. 4 é menor ou igual a 10? Condição satisfeita, não encerro ainda. Vou executar o bloco de comandos de novo. Vou executar aqui a instrução escreval. Escreval count. Quanto vale count? Count vale 3. Aliás, count vale 4 agora, né? 4 é impresso na tela. Depois, próxima instrução. Count recebe count mais 1. Count vale 4. Mais 1, 5. Count passa a valer 5 na memória. Maravilha. Cheguei no fim enquanto? Posso encerrar? Não sei. 5, que é o valor de count, é menor ou igual a 10? É verdadeiro. Não vou encerrar ainda. A máquina vai escrever, olha só, 5 na tela. A máquina vai incrementar o valor de count. Count passa a valer 6. 6 ainda é menor do que 10. Condição satisfeita. Vou fazer o quê? Vou imprimir 6 na tela. Aparece 6 na tela para o usuário lá.
A máquina incrementa o valor de conte. Conte que valia 6 passa a valer 7. Vou avaliar a expressão de novo. 7 é menor ou igual a 10? Ainda é menor ou igual a 10. A máquina faz o que então? Ela imprime na tela 7. E aí ela incrementa o valor de conte que passa a valer 8. 8 ainda é menor ou igual a 10. A máquina imprime na tela 8 e incrementa o valor de 8 na memória. Passa a valer 9. Esse conte na memória. 9 é menor ou igual a 10? 9 ainda é menor ou igual a 10. A máquina imprime na tela, incrementa o valor de conte, que passa a valer 10. Conte está valendo 10. Cheguei no fim em quanto? Vou avaliar aqui de novo a expressão lógico-relacional. Olha só, 10 é menor ou igual a 10? É igual a 10. Então a condição ainda está sendo satisfeita. A máquina vai lá e imprime na tela o valor de 10. Beleza, imprimiu na tela o valor de 10 lá, ótimo. A máquina vem e incrementa mais uma vez a variável conte, que passa a sair de 10 e valer 11. E aí a máquina chega no fim em quanto? E avalia finalmente a expressão lógico-relacional. Olha só, agora a conte que vale 11 é menor ou igual a 10? Não, conte é maior do que 10. Então a estrutura de repetição se encerra nesse momento. Eu ignoro o bloco de comandos e continuo a execução a partir do fim enquanto. Nesse caso eu encontro um fim algoritmo e a máquina cumpriu o enunciado e imprimiu de 1 a 10 na tela, usando escreval só uma vez no código-fonte. Viu que beleza? Automatizamos o processo de contar de 1 até 10 e mostrar isso para o usuário na tela. Maravilha? Espero que tenham gostado. Mais uma vez, isso aqui, gente, é o tipo de coisa que você não vai aprender se você não praticar. Então fica a dica, pratique e faça exercícios. Se você não tiver encontrado exercícios resolvidos na internet nem em nenhum outro lugar, fica a dica. Conheça o meu e-book, o link está na descrição, beleza? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, faça seus comentários e eu fico à disposição para as próximas aulas. Até mais, tchau, tchau!